Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas esperamos que esteja tudo bem com vocês. Com a gente aqui tá tudo certo. A tia Grazi, a tia Bruna, a tia Sabrina, estamos todas bem, graças a Deus. E vocês, o que vocês têm feito de interessante? Conta pra gente, estão estudando? Estão gostando das aulas, dos vídeos? Como que tem sido a experiência de vocês? Conta pra gente, que é muito importante a gente saber o que vocês estão achando das aulas. A nossa aula de hoje, dando continuidade à aula da semana passada, né, que falava sobre a desencarnação, hoje eu vou falar um pouquinho de como que é a vida no plano espiritual. Mas antes eu quero pedir para vocês para pausarem o vídeo, fazerem a prece inicial. Pode ser uma prece aí que vier do coraçãozinho de vocês, uma prece para tranquilizar, para harmonizar, então vocês podem ouvir o áudio que a gente postou lá no grupo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. A história de hoje, eu vou contar a história para vocês da Marina, a Marina no plano espiritual. O que aconteceu com a Marina lá no plano espiritual? Então, a Marina estava muito triste mesmo, sabe por quê? O vovô dela tinha desencarnado. E ela um dia acordou e falou com a mãe dela assim: nossa mãe, tô com muita saudade do meu avô, muita saudade mesmo. E eu tô triste, porque eu não tô mais tendo contato com ele, né? Ele se foi. E aí a mãe dela falou para ela assim: olha Marina, não fique triste, não precisa ficar triste. Quando as pessoas desencarnam, elas vão para o mundo espiritual e lá existem cidades iguais às que você conhece aqui, né? Com prédios, casas, hospitais, árvores, flores, pássaros. E um dia você vai vê-lo e vai poder conversar com ele e abraçá-lo novamente. Aí a Marina falou: ah é? Mas como isso? Se ele já morreu? Aí a mãe dela falou assim: olha Marina, nós somos espíritos que ganhamos o corpo de carne quando a gente está aqui encarnado nesse plano físico. Mas nós podemos sentir o corpo e não podemos ver o espírito, né? A gente sente o corpo e tudo, mas a gente não consegue ver o espírito. Mas isso não quer dizer que ele não exista. O espírito existe. E quando a gente desencarna, quando a gente morre, o que morre é só esse corpo aqui de carne. O espírito, ele vai para outra dimensão que a gente chama de plano espiritual ou mundo espiritual, que é lá no mundo dos espíritos, onde os espíritos vivem. Aí ela perguntou: e é lá que o vovô está? A mãe dela falou: sim, querida, é lá que o vovô está. E você pode um dia se encontrar com ele lá no mundo espiritual. Aí ela falou: como? Ela falou: olha, eu vou te dar uma dica. Antes de você dormir, você pode fazer uma prece, faz uma prece, pede ao seu anjo da guarda que durante o seu sono do corpo físico, que ele te leve até o encontro do seu avô. Ela falou: ah é? Tudo bem então. E ela ficou pensativa naquilo. Ela passou o dia, brincou, estudou, fez tudo que tinha que fazer. Quando chegou a noite, ela resolveu seguir a dica da mamãe. Aí o que ela fez? Ela deitou para dormir, fez a sua prece e logo ela adormeceu. Quando ela adormeceu, ela de repente despertou, olhou para sua cama, viu seu corpo deitadinho lá na cama quentinha e ela se percebeu em espírito, desperta, acordada, mas em espírito. O corpo físico estava dormindo e o espírito dela saiu do corpo. E aí quando ela olhou para o lado, ela viu um espírito muito agradável. Sabe quem era? O anjo da guarda dela, o mentor dela. E aí ele falou para ela assim: oi Marina, eu tenho acompanhado a sua tristeza, né, com relação à morte do seu avô, ao desencarne do seu avô. Eu tenho percebido que você está muito triste. Como você fez a prece e pediu para ir ver o seu avô, eu vim para poder te levar até ele. Aí ela falou: aonde? Ele falou: lá no mundo espiritual. Vamos comigo? Vou te levar para ver o seu avô. Aí ela falou: mas aonde que fica esse plano espiritual?
Aí ele falou, o plano espiritual está por toda parte no espaço. E eu vou te levar até lá. É um mundo invisível para vocês, seres humanos. Entendeu? Vocês não conseguem vê-lo. Mas ele existe e está aí no espaço. Mas enquanto vocês estão encarnados, vocês não conseguem ver o mundo espiritual. Aí ele explicou para ela assim, e sabe de uma coisa, Marina? No mundo espiritual tem tudo que tem aqui no mundo físico. Só o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E aí você adormeceu, fez a prece, me pediu e eu vou te levar até o seu avô, porque o espírito não tem necessidade de dormir, de descansar, só o corpo físico. O espírito pode se ver livre na hora do sono físico, né? Temporariamente livre. E aí eu vou te levar para ver o seu avô. Agora vamos, observe direitinho como que é esse mundo espiritual onde os desencarnados vivem, à medida que a gente vai se conduzindo para lá, tá bom? Falou com ela. Ela falou, tá bom. Aí ela deu as mãos para ele e eles foram. Aí ela perguntou, mas tá muito longe daqui o meu vovô? Ele tá muito longe? Ele falou, não, calma, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Só mais um pouquinho. A gente agora vai volitar. Aí ela falou, vole o quê? Aí ele falou, volitar quer dizer voar, é ir mais rápido, né? Mas no mundo espiritual também existe meio de transporte, né? Que tem os aerobus e tudo, tem vários meios de transporte. Mas a gente tem a condição de volitar também, que é voar, e bem rápido. E assim, eles de mãos dadas, eles foram. E aí, eles chegaram, dentro de alguns minutos, eles se aproximaram de uma cidade. E a cidade se chamava Esperança. Era uma cidade linda, cheia de prédios, casas, belíssimos jardins, muitas árvores, muitas flores lindas, muitos pássaros coloridos. E aí eles foram passando por aquela cidade e se depararam com uma casinha muito bonitinha. Quando chegaram lá, o anjo da guarda dela, cujo nome era Henrique, o Henrique bateu na porta bem de levinho e ouviu uma voz que era familiar. Já vai! Quando a porta foi aberta, quem estava lá para recebê-los? O avô da Marina. Marina correu, se abraçou ao seu avô e ficou ali com aquele abraço mais gostoso, ficou agarradinha com o vovô e ela começou a chorar de tanta emoção. Aí ela escutou uma voz assim, não chore, Marina. Sabe de quem que era essa voz? Não era do vovô, era da vovó. A vovó, que já tinha desencarnado antes do vovô, estava lá, os dois estavam juntos. E aí a vovó veio, abraçou ela, eles se abraçaram muito e conversaram e riram e se lembraram das coisas de infância da Marina, né, de quando eles estavam vivos, e foi um encontro maravilhoso. E aí a vovó serviu para eles um delicioso suco, porque lá no plano espiritual também tem alimento. Eles conversaram e depois a Marina quis conhecer um pouco daquela cidade. E aí eles andaram um pouco pela cidade com o Henrique, né, o seu anjo da guarda, vovô e vovó. Eles andaram pela cidade, conheceram praças, prédios, e Marina percebeu que realmente o plano físico, esse plano aqui que a gente vive, é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Por que imperfeito? Porque lá no plano espiritual é tudo muito lindo, muito perfeito. E aqui a gente tem algumas coisinhas, né, que a gente faz, que nós seres humanos fazemos ainda de imperfeito, né? Não somos perfeitos, então aqui é uma cópia imperfeita, mas ela percebeu que a vida não acaba, que simplesmente mudamos de plano, como se a gente viajasse para outro país, né? O vovô dela desencarnou e ele foi para outro plano, ele foi viver no mundo espiritual. E aí o vovô explicou para ela, olha Marina, aqui a gente tem tudo que a gente precisa, mas a gente tem que trabalhar para a gente conquistar as coisas que a gente precisa, né? A gente nunca para de trabalhar, porque o trabalho faz com que a gente aprenda, com que a gente ganhe mais experiência, com que a gente evolua. Então aqui também a gente precisa trabalhar, e contou para ela tudo como que funciona o plano espiritual. Ela ficou lá por algum tempinho. Depois
o Henrique levou, ela se despediu do vovô e da vovó, se sentindo muito feliz. Ela voltou para casa, né? Voltou para o seu corpinho físico que estava ali deitado na cama, o seu espírito voltou para o seu corpinho físico e ela se despediu do Henrique. E aí logo eram 7 horas da manhã, o celular dela despertou para ela acordar e ela acordou com uma felicidade tão grande, mas tão grande, com uma sensação tão boa, que ela teve a sensação de ter tido um sonho. Ela pensou ter sonhado com tudo aquilo que acontecera, só que na verdade aconteceu, de verdade. Ela teve um encontro com os seus avós. Então, ela acordou muito feliz, contou para a mamãe o sonho e tudo, e a mamãe sorriu para ela e falou: tá vendo? Eu te disse que o vovô não tinha morrido, né? O vovô apenas desencarnou, ele apenas trocou de plano. E aí elas riram e a Marina ficou o dia todo com aquela sensação gostosa de felicidade, de que tá tudo bem com o vovô, de que tá tudo bem com a vovó e que um dia eles vão se encontrar novamente. E ela passou o dia todo com aquele sentimento de alegria. E é isso, a nossa história, né? Essa história vem mostrar pra gente que o nosso corpo, né, o nosso espírito não termina com o desencarne, né? Não acaba tudo ali no desencarne. A gente simplesmente troca de plano, né? E no plano espiritual tem tudo que tem aqui, né? Aqui é uma cópia de lá, então lá a gente tem a possibilidade de trabalhar, de ter casa, de se alimentar, de rever os nossos familiares, aquelas pessoas queridas que se foram, aquelas pessoas com as quais a gente criou laços aqui, a gente vai revê-las quando a gente desencarnar. Muito provavelmente eles estarão esperando por nós, né? E o que a gente leva daqui? A gente leva daqui tudo que a gente aprendeu. Tudo que a gente aprendeu de bom e de ruim. Porque se a gente praticou o mal, a gente vai levar isso daqui, né? E se a gente praticou o bem, a gente vai levar. Então é muito importante que a gente perceba o que a gente está fazendo aqui. Porque isso vai determinar para onde a gente vai. Porque assim como lá no plano espiritual tem cidades lindas, tem colônias lindas, maravilhosas, tem lugares inferiores também, que é para onde vão as pessoas que não praticam tanto o bem, que não buscam a sua evolução, né? E tudo que a gente aprendeu aqui fica gravado. Lembra daquela aula que a gente teve sobre o corpo físico, o perispírito e o espírito? Tudo que a gente aprende aqui, tudo que a gente vive, fica tudo gravado lá no nosso perispírito, que é o nosso HD, e a gente leva para sempre, né? Inclusive para as outras vidas que a gente vai ter, que depois a gente vai falar desse tema também, da reencarnação, da pluralidade das existências. Depois vão ter aulas que vão falar disso também para a gente entender melhor. Mas o que fica para a gente dessa aula é que a vida não acaba aqui, o espírito não morre nunca, né? E que a gente deve sempre buscar evoluir, buscar fazer o bem para a gente aprender, para que a gente possa, quando a gente desencarnar, encontrar com as pessoas que a gente ama e ter uma vida também feliz do outro lado. Tá bom? Um beijo para vocês, fica com Deus. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários ou manda pra gente lá no grupo, qualquer sugestão. Se vocês quiserem que a gente grave alguma história, alguma aula sobre algum tema específico, manda pra gente também. Se ficarem com alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Nós vamos nesses instantes então fazer as nossas vibrações, né? Emanar aí muito amor e muita luz do nosso coração para todas as pessoas que precisam, para todo o planeta. Vocês podem fazer as vibrações do coraçãozinho de vocês também, ou então ouvir o áudio que eu postei lá com as vibrações. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela companhia. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.